Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa segunda-feira, dia 21 de junho, depois aí de um fim de semana de grandes mobilizações. Sábado tiveram aí vários atos por todo o país, por todo o mundo, né, contra o Bolsonaro. Ontem nós do PCO realizamos uma plenária de mobilização, uma plenária de avaliação dos atos. Inclusive, vamos destacar um pouco mais no nosso tema central, no que foi discutido. Mas antes disso, vou passar aí para os recadinhos, lembrando os companheiros de curtir o nosso link, compartilha aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, ajude aqui na divulgação da nossa TV, que é independente, operária e revolucionária. Você, além de contribuir com a divulgação, contribua também financeiramente. Dá para você contribuir pelo chat, com o super chat, super sticker, ou então tornando-se um membro do nosso canal. Você garante uma contribuição mensal, garante uma renda para que o nosso canal continue evoluindo, melhorando a nossa programação, a nossa transmissão, aumentando os nossos programas ao vivo. Essas contribuições são fundamentais para o desenvolvimento de uma imprensa operária. O canal Causa Operária TV, ele é feito aí totalmente pelos seus militantes e necessita aí da contribuição financeira de quem apoia a nossa imprensa para nós continuarmos aqui o nosso trabalho. Bem, também verifique aí se você não está inscrito no nosso canal. Se você não estiver, já se inscreva e nos ajude a chegarmos à marca de 100 mil inscritos na COTV. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h. Apresento com a companheira Marília Garcia, a companheira Nina Tenório e os nossos convidados. Bom dia, então, para a companheira Marília. Tudo bem, Marília? Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a reunião de pauta. Bom dia, companheira Nina, que é nossa outra apresentadora. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está ligado aí na Causa Operária TV. E bom dia para o nosso companheiro Márcio, que está aqui com a gente hoje, falando diretamente da Bahia. Bom dia, companheiras, bom dia a todos, né? Hoje é um dia maravilhoso, tivemos um final de semana muito intenso, então vamos trazer aí as principais notícias dessa segunda-feira, dia 21 de junho. Vamos lá. Mas, antes, né, da gente partir aí para a discussão dos temas, a discussão da nossa plenária e tal, estamos acompanhando aqui na reunião o desenvolvimento dos números da pandemia. E, infelizmente, não são números bons, né? O Brasil registrou a maior média móvel de casos de Covid desde 1º de abril. E chegou aí a marca, durante o fim de semana, o total de 500 mil, né? Hoje a gente já está com 501.918 óbitos e 17.926.393 casos confirmados de Covid. Nas últimas 24 horas, em relação às mortes, foram 1.050 mortes. Segunda-feira o número é bem mais baixo, né? Mas mesmo assim, hoje a gente já tem um número registrado acima de 1.000 mortes. E em relação à média, a média móvel, né, que é a maior desde abril, está em 2.063 óbitos. Desde a semana passada, né, estava acima de 2.000, e mostrando que tinha uma tendência a aumentar, e de fato, o que aconteceu. Que mostra ainda, né, que o combate à pandemia está muito ruim, está muito atrasado. A gente vê a imprensa burguesa divulgando os números da vacinação, como se estivesse avançando muito, mas a gente sabe que, dada aí a urgência, a gravidade da pandemia, esses números são baixíssimos, né? Não faz nem sentido. Mas, enfim, chegamos aí às 500 mil mortes, lembrando, né, que esse número é subnotificado, é o número oficial apresentado pelo consórcio de imprensas, mas a gente sabe que esse número pode ser até 30% maior do que é o registrado. Bem, passa aí já para os companheiros, e se alguém puder já destacar aqui uma questão que eu vi, né, aqui na pauta, que São Paulo estuda aí antecipar a meta de vacinação de adultos outra vez, né?
Acho que isso daí só mostra que é o resultado aí das mobilizações. Aqui em São Paulo, no sábado a gente teve novamente uma mobilização gigantesca, um pouco maior do que a anterior, que já tinha sido muito grande. Com certeza isso daí, uma das reivindicações, né, das manifestações, além do ato ser contra o Bolsonaro, é reivindicações aí para que os governos dêem um fim na pandemia, principalmente pelo meio da vacina. E aí a gente vê que tem as mobilizações, na mobilização anterior já tinha tido, né, depois da manifestação eles falaram que iam antecipar a vacinação. E aí após essa manifestação novamente, eles falam aí que vão antecipar. Vocês acham, companheiro, que é pressão dos atos? Eu acho que fica claro, né, que é uma pressão dos atos. Todas as vezes que acontece uma manifestação, que inclusive o pessoal vai com cartazes, com palavras de ordem, etc., para reivindicar a vacinação, aqui no governo, o governo de São Paulo decide antecipar, né? Você vê que não é um negócio à toa, não é porque o Dória é um cara muito bonzinho, quer vacinar todo mundo, etc. É, de fato, porque tem medo dessas mobilizações. Porque cada vez mais, você vê, mesmo que tenha sido um pouco maior, foi um ato gigante. Vai que tem outro ato semana que vem, e depois outro ato semana que vem. O governo não vai querer isso daí de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então ele já foi logo, ó, estamos aqui estudando, aumentar, acelerar a vacinação, justamente por causa dos atos, né? E uma outra notícia com relação à vacinação que eu vi aqui é que a maioria de óbitos pelo Covid já é no grupo com menos de 60 anos. Ou seja, a vacinação precisa avançar, porque o grupo acima de 60 anos é o grupo que já foi vacinado. Abaixo dos 60 é o pessoal que, na maior parte dos lugares, ainda não vacinou, né? Ou está aí tomou primeira dose, etc e tal. Então, agora, no atual momento, né, segundo a imprensa aqui, já é maioria o número de mortes por Covid com menos de 60 anos. Eu acho que é importante a gente colocar essa questão, né, da pressão dos atos, exatamente porque a gente vê aí que a direita ela insiste em falar que os atos não são fortes o suficiente, que deveria ter apoio da direita para ter força da esquerda nos atos, mas na verdade a gente vê que as manifestações por si só, e conforme elas não são contaminadas pela direita, a gente vê que elas têm uma força muito grande no sentido de pressionar os governadores, né? Exatamente essa questão da vacinação é uma questão chave. A gente tem que lembrar aí que, apesar de o estado de São Paulo aqui estar tentando ampliar, antecipar a questão da vacinação, a gente tem um atraso muito grande ainda nos diversos estados do Brasil, né? A gente não chegou nem a metade aí do número de vacinados em todo o Brasil. Então, a gente precisa colocar esse problema, né? A tendência é que a gente não finalize a vacinação em 2021 em todo o Brasil. E talvez a gente finalize em um local ou outro, o que é normal, mas no Brasil inteiro a gente vê aí que não há um plano geral aí de vacinação. Tem locais que nem tem previsão ainda para vacinar os jovens, por exemplo, que vão ser o último setor a ser vacinado. Quer dizer, é uma situação que é muito grave, a gente precisa colocar isso daí. A questão da vacinação é uma questão muito séria, e a gente, na verdade, não vê aí uma grande velocidade nesse processo, né?
E à medida que os atos vão avançando, né, vai ter reunião, inclusive, das organizações aí, e se marcar um novo ato imediatamente, né, e a gente vai conseguir fazer com que pressionar os estados a ampliar a vacina, né? Eles ficam barrando aí na questão que a gente lê a imprensa burguesa, é como se não houvesse a vacina ainda, né? Que o pessoal, como se ela não estivesse em algum local, como se elas não estivessem sendo produzidas. Só que não é fato, né? Já tem, inclusive tem condições de produzir quantidades que dá para vacinar todo mundo tranquilamente. A gente tem um exemplo da China aí e tudo mais. Mas, assim, eu acho que se ampliar as mobilizações, né? Aliás, apenas ampliando as mobilizações, nós seremos imunizados, assim, em escala geral, né? Pelo menos, a gente não chegou nem em 50% da população. Na segunda dose, em várias cidades, é a questão de 12%, 13%. Aí você tira, né? A população está tudo aí. Por isso que as mortes avançam, crescem, crianças e tal. E o negócio vai expandindo e vai expandindo assim. Você vai nas cidades mais pobres, acontecem as coisas mais truculentas, né? As pessoas morrem asfixiadas na rua, em casa, e aí vai, né? Então, eu acho que eu concordo com vocês, tem que ampliar a mobilização para que a população seja vacinada. E, de fato, depois do Fora Bolsonaro, as duas coisas que mais se... Então, são três coisas que mais se falam, né? Mas a vacina ela é uma das principais, né? Da mesma forma que tem a questão do auxílio emergencial e a questão do Lula, né? Mas a vacina é muito forte, é muito impactante. Vários grupos estão lá com cartazes, faixas, falando da vacinação. É verdade. Uma coisa, inclusive, que me chamou a atenção em algumas fotos dos atos, que vi pessoas que perderam familiares, né, defendendo a questão da vacina, falando, a vacina poderia ter salvado meu pai, salvado a minha mãe, o meu avô, ou então apontando nessa falta da vacina causadora da morte desses parentes e responsabilizando aí o Bolsonaro, né, pela falta dessas vacinas, responsabilizando o governo. Então você vê que, de fato, é uma reivindicação presente e isso pressiona os governos. Aqui em São Paulo, eles falaram que até outubro toda a camada adulta do estado estaria vacinada, agora já está falando que em setembro todos os adultos já estarão vacinados. As manifestações precisam continuar, até porque, assim, eles falam isso, né, que até setembro vai estar vacinado, mas a gente não sabe se é verdade, né, porque também pelo ritmo da vacinação, não parece que até setembro vai vacinar todo mundo, né. Então, as manifestações precisam se manter, precisam ser de esquerda, precisam levar essas reivindicações para que seja verdade que até setembro esteja todo mundo vacinado, com vacinas de qualidade, e a gente possa superar aí a pandemia. Dando continuidade, Marília falou, né, da questão dos jovens, que a juventude não tem, né, muita perspectiva de ser vacinado, e não é só em relação à vacinação que a juventude está sem perspectiva. Uma matéria aí aponta que metade dos jovens do Brasil querem deixar o país, por conta aí da falta de oferta de trabalho, de falta de perspectiva mesmo, né, no desenvolvimento do país. 50 milhões entre 15 e 29 anos, metade aí não quer... não, 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos não querem manter aqui no país. Você vê, é uma situação... essa estimativa, né, esse dado apresenta aí, mostra, né, o resultado de uma situação total, né, do país, né. Não tem emprego, não tem perspectiva de vacinação, não tem perspectiva de desenvolvimento. Matéria aponta que na América Latina, a juventude brasileira é a que menos vê chance de progredir trabalhando. Porque, de fato, é difícil você conseguir um trabalho. E quando você consegue um trabalho, é um trabalho total exploração, sem nenhuma perspectiva mesmo de evolução, de desenvolvimento. A pessoa, de fato, consegue um trabalho para trabalhar várias horas no dia,
quase todos os dias da semana, ser só explorado. A gente vê que a juventude está presente aí nessas vagas de supermercado, de telemarketing. Telemarketing, você vê que a maioria é de jovens, e a gente sabe que é um trabalho aí totalmente de exploração. E aí o pessoal acha melhor mesmo sair do país, tentar encontrar outro lugar que ela tenha uma estabilidade econômica do que se manter aqui. Porque é verdade, a gente vê que a juventude está numa situação muito difícil. Se a Marília, coordenadora aí da JR, da Aliança da Juventude Revolucionária do Partido, acho que ela está ainda mais por dentro, né, da situação da juventude. Né, eu acho que é importante a gente comentar sobre essa questão da juventude. Primeiro que a juventude é o futuro aí do país, da situação aqui política do Brasil, né? A gente precisa colocar isso daí. Segundo lugar, a gente precisa colocar também que a juventude, na atual circunstância que a gente vive, né, ela diz respeito aí a 50 milhões de pessoas. A gente está naquela chamado bônus demográfico, que a gente tem uma maioria de jovens, né, de jovens em fase de trabalho, que é entre 18 e 29 anos, que poderiam promover o desenvolvimento do Brasil, né? Mas, nesse momento, a gente vê aí que 70% dos jovens têm dificuldade de conseguir emprego, quer dizer, não conseguem local para trabalhar, e 27% dos jovens não conseguem nem estudar nem trabalhar. Então, a gente vê que é uma situação complicada mesmo, né? A juventude, como a gente sabe, é o setor mais afetado aí, é um dos setores mais afetados pela situação da crise. Se vai ser demitido alguém, primeiro vai ser demitido os jovens, primeiro vai ser atacada a questão da educação e tudo mais, como a gente já está vendo aí, né? As universidades brasileiras estão sendo tão atacadas que estão com risco de fechar as portas, como, por exemplo, a UFRJ no Rio de Janeiro e outras universidades importantes em todo o Brasil estão com risco aí de fechar as portas. E a gente vê aí que não tem nenhum incentivo no sentido de desenvolver a juventude como um fator econômico, né, um fator de participação na vida do país, né? Por outro lado, a gente tem que colocar aí que essa crise em torno da juventude, ela é uma crise que é um dos fatores de impulsionamento dos atos, né? Quer dizer, é importante a gente colocar essa questão que a juventude gostaria de sair do país e tudo mais, que na verdade a juventude, eles falam dessa forma, né, que os jovens querem sair do país, mas na verdade os jovens querem mudar o país, né? Quer dizer, querem travar uma luta política para desenvolver aí um movimento no sentido de derrubar o governo Bolsonaro, no sentido de lutar por mais vacinas, no sentido de desenvolver uma luta real. E, inclusive, essa crise política que a gente vê, em grande medida, é levada pelos jovens, né? Quer dizer, nesses atos que a gente vai comentar agora, do dia 19 e do dia 29 de maio, a gente vê aí que a presença da juventude era o elemento fundamental dos atos. Quer dizer, a gente tinha uma série de pessoas da juventude mostrando aí que a crise em meio aos jovens é muito intensa, e a gente já sabe, né, que a juventude é o setor mais revolucionário. Então, quer dizer, a gente ter essa quantidade de jovens nesse momento, a gente vai ver aí que é uma questão que vai impulsionar as lutas da esquerda no Brasil, né? Bem, e de fato, a juventude muito presente nesses atos, né? A gente vê uma maioria de jovens aí reivindicando pela melhoria do país. E também gostaria de destacar a questão do nosso partido. A gente vê cada vez mais a juventude se interessando pelo desenvolvimento do Partido Operário. Os que estão dentro do partido se dedicam,
levam muito a sério a questão da construção do partido, porque vê, né, num partido revolucionário, um partido operário, a oportunidade aí de garantir um poder político para a classe operária e conseguir, de fato, né, melhorar a situação do país. Então, é importante destacar essa questão que mostra, né, que, como bem colocado pela Marília, os jovens falam que querem sair, mas na verdade eles querem modificar o país, querem melhorar, por isso que eles vão nos atos, e por isso quando eles veem uma verdadeira oportunidade de fazer um trabalho que vai mudar algo mesmo, eles, quando encontram, né, o PCO, eles se dedicam aí, muitos no partido estão já em cargo de direção, que demonstra aí também como se diz, né, a qualidade, né, que a juventude traz, não seria qualidade, mas, enfim, sumiu a palavra, mas no sentido de que os jovens, ele tem toda aí a possibilidade de se desenvolver num trabalho sério, revolucionário, e por isso que temos muitos jovens no nosso partido. Alguém mais quer destacar alguma coisa sobre esse tema? Senão acho que a gente já pode partir para o tema central. Podemos? Bem, vou falar um pouquinho da nossa plenária e aí a gente introduz aí a questão da luta pelo barrar, né, o verde e amarelo, que está relacionado com avaliação, com o balanço que o partido fez na plenária de ontem. O partido realizou, né, uma plenária nacional de mobilização para discutir, né, os atos, fazer um balanço de como foram os atos nas principais capitais, mas aí também discutiu a política, né? E foi colocado a questão fundamental do que a burguesia, do que a direita vai tentar fazer com essas manifestações. A gente viu, né, que as manifestações, elas são de esquerda, tem uma presença aí totalitária de esquerda, em alguns lugares aí, viu que alguns setores aí totalmente direitistas tentaram já se aparecer, teve distribuição de bandeiras do Brasil, distribuição gratuita. Então a gente vê que tem uma manipulação para roubar os atos. Então o partido fez, né, uma avaliação, uma discussão como manter esses atos de esquerda, não só manter, né, mas como ser ainda mais de esquerda, trazer a população dos bairros operários, das favelas, comunidades, trazer os trabalhadores, os sindicatos. E para isso é fundamental que a gente lute aí contra todas as manipulações da direita de raptar os atos, né? Porque pelo que parece, eles vão fazer isso pela manipulação dentro do próprio movimento, né? A gente vê que aparece aí organizações totalmente desconhecidas, obscuras aí, que fazem reuniões secretas para impor uma organização ao ato, para impor uma direção, sendo que eles não são os organizadores desses atos. A gente sabe aí que, fora o PCO, ninguém mais estava chamando o ato, ninguém estava organizando o ato, mas aí agora aparece grupos tentando articular, tentando colocar regras aí justamente para raptar o ato, e muitos desses grupos aí estão ligados com essa questão de anular o vermelho do ato, né? A gente sabe, um desses grupos esquisitos, né, que apareceu aí do nada, esse povo na rua, que a própria identidade visual deles é uma bandeira do Brasil, não está escancarado em ser uma bandeira verde e amarela, mas eles colocaram em preto e branco, mas remete aí, claro, ao verde e amarelo, porque divulgam como imagem a bandeira do Brasil. E aí também tem outros grupos, né, Coalizão de Negros, se eu não me engano, é outro grupo aí que apareceu. Mas também tem grupos aí que nem estão identificados, mas têm participado aí de reunião, se colocado como direção. E a gente sabe que, na verdade, tudo isso é uma manipulação dos atos, justamente para impor aí esse verde e amarelo e abrir as portas para que a direita tome as manifestações. Então, a política da esquerda, das organizações populares, tem que ser de impedir totalmente o desenvolvimento dessa política e impor cada vez mais o vermelho, impor cada vez mais a presença dos sindicatos, dos trabalhadores
nesses atos. Eu acho que é importante a gente comentar essa questão da luta pelo vermelho nos atos, porque a gente vê de fato que há toda uma movimentação no sentido de impor a frente ampla nos atos aí da esquerda, né? Quer dizer, a gente vê primeiro que os partidos, eles recusam, em geral, a usar o vermelho. A gente vê aí a UP, por exemplo, só usa o preto e branco. E tem diversas correntes do PSOL que só usam amarelo, usam azul e amarelo, que é a cor do PSDB. Quer dizer, usam qualquer cor menos o vermelho, né? A gente vê isso aí acontecendo. Inclusive, nos atos aqui de São Paulo, a gente vê que o Iago Montalvão, do PSDB, e da UNE, ele saudou o verde e amarelo nos atos, né? Falou, e chamou o pessoal a bater continência para a bandeira do Brasil, uma coisa extremamente direitista, um negócio inclusive fascista aí, colocando que, na verdade, essas direções, elas são contrárias às manifestações, né? Quer dizer, a gente vê ali uma série de setores da esquerda pequeno-burguesa falando que ninguém queria estar no ato, não sei o que lá, quer dizer, que o pessoal não queria estar ali. Quer dizer, a gente brincava, né? Se não queria estar ali, não precisava estar ali, né? Deixa a manifestação para quem quer se manifestar, quem quer lutar, quem quer desenvolver uma luta no Brasil, no sentido de derrubar o Bolsonaro e de lutar pela candidatura do Lula, que é a questão essencial. A gente vê aí também a questão do próprio Lula, né? Teve uma manipulação na esquerda e tudo mais, inclusive uma pressão da direita nesse sentido, de falar que o Lula não poderia participar das eleições, porque, quer dizer, não poderia participar dos atos, porque tornaria os atos aí uma questão sobre as eleições. A gente tem que falar que os atos já são uma questão sobre as eleições de 2022 estão aí, e a luta que se coloca é a luta entre o Lula e o Bolsonaro, né? Quer dizer, se os atos eles são pelo fora Bolsonaro, necessariamente eles vão ser pela candidatura do Lula. Então, a participação do Lula nas manifestações é algo importante aí, no sentido de impulsionar o setor vermelho com as manifestações. Acho que é importante colocar isso daí. Não, Pode falar, Márcio. Pode falar, Lívia. Fala, você. Conta aí como foi em Salvador. Uma coisa interessante, você vê, há uma grande tendência da mobilização, né? Ela crescer e tudo mais, e a direita já se organiza, né? Foi impressionante ver os camelôs. Aqui em Salvador foram 2 camelôs que apareceu vendendo bandeira do Brasil e várias faixinhas fora Bolsonaro, assim, com outra coisa estranha escrita embaixo. Mas não pegou. Mas aqui, os sindicatos, o PCdoB, a UNE, a faixa principal que eles queriam colocar da UNE, que eles colocaram inclusive na frente, mas foi ofuscada para ela, a nossa, era uma faixa azul e amarelo e branco, né? E aí a gente botou uma faixona gigante fora Bolsonaro, e aí a faixa da frente foi a nossa, que era a segunda faixa, porque a deles era pequena e ridícula. Uma coisa que eu quero dizer aqui, nesse nosso tempo está curto, é que, para deixar o ato mais vermelho ainda, a gente tem que convencer os partidos, aí na periferia, os movimentos, a chamar o povo pobre da periferia, né? A juventude, igual foi dito aí, né? Porque esse pessoal já é vermelho por natureza, por isso que eles não estão nos bairros pobres chamando. Outra coisa é a CUT, chamar os seus sindicatos, chamar as suas bases, porque a CUT é vermelha por natureza. Quem não lembra como é que era lindo entrar naquele pelotão nos atos, todo mundo de vermelho da CUT, uma coisa mais maravilhosa de se ver. A outra coisa também é a marcha do MST. O MST é vermelhão. Você vê que foi tímido, quase não tinha ninguém. Se você bota um blocão gigante do MST, já é uma coisa vermelhona demais, né? Então, assim, a única coisa que eu acho que é permitido aí, alguma coisa tem a ver com a cor, é os Correios, né?
que é uma coisa simbólica os funcionários dos Correios ir com a camisa do trabalho. Mas aí já é outra coisa, já é uma coisa de identidade de classe, do carteiro, do Correio e tal. Mas os demais, né, tem que botar o negócio vermelho. E vamos lá para frente então, né, pessoal? Eu só queria fazer um comentário que, assim, esse negócio do verde e amarelo ficou muito claro que tinha alguns setores, basicamente do PCdoB e tal, que estavam numa tentativa grande de querer implantar o verde e amarelo, falando que nós temos que resgatar a bandeira, que não sei o quê, que parecia os bolsonaristas falando, meu partido é o Brasil acima de tudo, sei lá. Assim, fica um negócio super estranho. Lembro que eu cheguei no ato e aí na frente, no meio do nada da rua, tinha um cara muito louco assim, balançando a bandeira do Brasil. Falei, nossa senhora, chega a dar uma raiva. Aí eu olhei pro lado, o pessoal tava comentando, oxi, e que ato é esse? Esse, tipo assim, o pessoal nem entende. Tá uma galera de vermelho aqui, mas tem um cara com a bandeira do Brasil aqui. Não faz o menor sentido. Remete diretamente à direita, né? Aos bolsonaristas, atos bolsonaristas e tal. Então você vê que teve de fato essa tentativa, né? A gente colocou o pessoal que estava distribuindo bandeira do Brasil e tal. Eu não duvido nada que nos próximos eles começam com aquela palhaçada lá. Não sei, não lembro qual foi o ato no ano retrasado. Eu acho que a Uni decidiu que ia de verde e amarelo também. Começou a pintar a cara de verde e amarelo, essas coisas. Saía tudo pintado e a gente colocou lá a mesma coisa, né? Tem que ser vermelho. E, de fato, que naquele ato apareceu nazista, apareceu um monte de coisa que estava camuflada ali no verde e amarelo. Você vê que é muito fácil para um cara direitista se camuflar dentro de um ato verde e amarelo. Inclusive de pegar e fazer que nem o cara que estava lá. Eu lembro que ele levantava uma plaquinha com a camisa, alguma coisa assim, que era com a suástica e falando um monte de merda assim na camisa. Mas porque tava ali no meio, com a cara pintada de verde e amarelo. Então não dá pra gente deixar o pessoal fazer isso com os atos. A gente tem que ir para as ruas e fortalecer os blocos vermelhos. E ponto. Exato. Bem, destacando a questão do Iago, a Uni, das organizações, eu acho que eles é o que mais lutam aí, né, pelo verde e amarelo. A própria as imagens dos atos deles e tal, a divulgação, nossa, é muito verde, amarelo e azul. A cor, né, oficial da Uni já é o azul, então é fácil, né, eles acrescentarem o amarelo e o verde. Você vê, uma coisa nada a ver, não tem a ver com os atos, descaracteriza totalmente a manifestação ser de esquerda, totalmente. Mas o que eu vejo que é bom é que muitas pessoas estão atentas, né, com essa questão da bandeira do Brasil nos atos. Eu vi nas redes sociais mesmo o pessoal comentando contra essa presença. E acho que tem que fortalecer mesmo, como o Márcio colocou, né, chamar a população pobre para participar, os trabalhadores. Isso aí naturalmente fortalece, né, o ato ser de esquerda e ser de vermelho, porque, fato, a população sabe que o verde e amarelo é cor dos coxinhas. No programa passado a gente destacou aqui, né, que nós chegamos de vermelho próximo ao local do ato e operários que estavam ali numa obra perguntaram se o Lula está no ato. Então você vê, eles já olham para o vermelho e identificam como um ato de esquerda, um ato que pode ter a presença do Lula. Se eles veem um pessoal de verde e amarelo, eles têm certeza que o Lula não vai estar lá no meio, né? Então acho que é fundamental destacar essa questão. Aí então, as fotos, né, do ato aqui em São Paulo, nós fizemos nosso bloco vermelho. Todos os locais que o PCO esteve, foi aí o bloco mais vermelho possível. Bandeiras, faixas, as camisetas, né? E só para destacar, nossa camiseta do PCO, ela foi um sucesso aí em todos os locais que esteve presente a nossa banquinha, o que mostra aí que o pessoal quer, de fato, o vermelho, né? E
Eu estive em Brasília e a gente também tem as camisetas do Lula, né? Tem a camiseta vermelha, tem a camiseta branca, mas o pessoal se interessou muito mais pela camiseta vermelha, pela camiseta do PCO, que mostra que é isso mesmo que a população quer, né? Tanto que os nossos adesivos também, o adesivo vermelhinho do PCO, tem sido mais procurado nas manifestações, onde a gente faz distribuição dos materiais. Então, você vê, a tendência da população é pelo vermelho, é a esquerda, e agora a gente só precisa fazer uma campanha mesmo para que convença aí os outros setores que são de esquerda, né, pelo menos dizem ser de esquerda, se identificar como esquerda e participar dos atos de vermelho, né. Imagens aí de vários locais do Brasil, essa daí que tá passando, acho, o pessoal de Salvador produzindo as faixas. Acho que é isso, né, companheiros? Eu vou só rapidinho, então, destacar que nós tivemos um superchat da companheira Carla Silva, Avante PCO, Bloco Vermelho, Luta Revolucionária de Raiz. Um bom dia aí para todo o pessoal que nos acompanhou hoje. Não vai dar para destacar todo mundo, mas o pessoal está aqui, né, comentando, desejando um bom dia para nós. Então, um bom dia para todos os companheiros. Terminando aqui o Reunião de Pauta, compartilhe o nosso link para que mais pessoas conheçam a COTV, conheçam o Reunião de Pauta e também aí entendam, né, façam parte aí do debate em torno dos atos serem vermelhos. Muito bom dia para a companheira Marília. Obrigada, Marília. Obrigada, Isa. Obrigada a todo mundo aqui que assistiu o Reunião de Pauta e até amanhã. Até. Bom dia, Nina. Bom dia, muito obrigada, minha gente, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau para o Márcio. Muito obrigada, Márcio. Nós voltamos aqui amanhã a partir das 9. Muito obrigada.